Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 28 de outubro de 2022. Hoje é dia do médico, né? Dia de São Tiago, São Tadeu, São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, que é Ô, chamado. Rose, São Judas hoje Tadeu é, é hoje é dia do funcionário público, dia do médico, acho que já passou, hein? o funcionário público, é isso mesmo. Dia 28. Vamos Dia tomar. de São Judas Tadeu e dia do funcionário público. Dia do médico, acho que foi 18 Dia de 18. 582, outubro. E 582 está aqui. público. É que há tanto tempo que eu já não estou aposentada que eu já esqueci o dia do funcionário. Já esqueceu, que bom, né? Parabéns, colegas. Seu lado Parabéns, bom. colegas. Colegas. E Deína, é, Denise. horário nós estudamos o Livro dos Espíritos, da publicação de Allan Kardec. Hoje vamos estudar a questão 585, está na parte segunda, capítulo 11, dos Três Reis. 585. A gente começar, a gente desculpa a voz, tá? Mas antes da gente começar, eu quero fazer a divulgação. Quarta-feira, dia 30, é a última quarta-feira do mês. Opa, quarta. Esse mês tivemos 5 quartas-feiras, dia 2, 9, 16, 23 e 30. E nós vamos ter aquele nosso vídeo. E o tema é bastante interessante. O título é uma pergunta. Merecemos os talentos que possuímos? Então, nós vamos falar sobre isso, né? Merecemos os talentos que possuímos? O nosso expositor é o Elias Moraes. Vou pedir a vocês que, quem tiver, use o. Como é que chama mesmo, meu Deus do céu? O fone de ouvido. Né? Quem tiver, Fone. use o Tá. fone de ouvido, porque melhora a qualidade do som. Tá? Aham. Fone. Achei bastante interessante. É, e a gente sempre lembra o seguinte: quando a gente vê o vídeo, não quer dizer que você tem que concordar com tudo que ele falou. Né? Você pode. Quarta-feira. E no final, nós sempre deixamos um tempinho, porque se você discorda de alguma coisa, você coloca ali a sua opinião. Olha, eu não concordei com isso que ele falou, mas eu achei aquilo interessante. Então, ele traz a visão dele do tema. Como eu falei, a pergunta é: merecemos os talentos que possuímos? Ele vai trazer a visão dele e a gente pode concordar ou não. A ideia é, caso não concorde, ou concorde, você, ao final, dê a sua opinião para a gente trocar. Não é só assistir o vídeo. Tem uma conversa entre nós ao final do vídeo, tá? Então, é bastante interessante. Eu vou mandar o cartazinho hoje, tá? Vamos lá, minha gente. Está na hora do nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui reunidos para estudar, para aprender, para crescer. Que a tua paz, Senhor, sempre venha nos envolver, nos trazendo aquela segurança que tanto precisamos para continuar a nossa jornada. E também sempre pedimos o amparo, Senhor, para todos aqueles que estão necessitados, que estão em sofrimento, para que eles tenham suas dores aliviadas. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, gente, eu vou lendo, porque essa 585, nós começamos a falar dela, né? E não terminamos tudo que tínhamos de falar dela. Eu vou ler novamente e aí a gente vai continuar. Então, está no capítulo 11 dos Três Reinos, os minerais e as plantas. Nós começamos a conversar com ela, até trouxemos um PDF do Emmanuel. Eu vou botar hoje novamente um pedacinho dele, só para a gente fazer um link da continuidade ao tema. Então, na questão 585, Kardec pergunta: que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes: três reinos, mineral, animal e vegetal. Ou em duas classes: a dos seres orgânicos e inorgânicos. E as plantas. Vamos aqui o que seriam os seres orgânicos e os seres
inorgânicos, né? Os seres orgânicos, aqueles seres que têm vida, que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E os seres inorgânicos, aqueles que não têm vida. Então, ele diz aqui, há dos seres orgânicos que há dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? E os espíritos dizem, todas são boas. Conforme o ponto de vista da pessoa, todas são boas. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Né? Do ponto de vista material, o nosso mundo é dividido em seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, aí a coisa muda de figura. Né? Do ponto de vista moral, evidentemente, 4 graus, que Emmanuel chama de reino nominal, porque Emmanuel divide o reino animal em 2 partes, animal irracional e reino nominal, né? Então, ele diz aqui, do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E aí tem a notinha de Kardec. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. Por quê? Porque, às vezes, você está saindo de um... não tem aquela situação assim. Por exemplo, termina um reino ou termina um grau e começa aonde começa o outro. Às vezes eles se misturam, né? Um pouquinho. Então, esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. Por exemplo, a estrela do mar, ela é carnívora. Estava vendo essa semana, ela é carnívora, né? E você também tem a planta carnívora, que é um vegetal, mas que quando o mosquitinho passa, ela abocanha o mosquitinho, né? E é um vegetal. Pode falar, Carmen, quer falar alguma coisa? É, na verdade, a planta carnívora, ela suga. Ela não come o inseto, ela suga, né? É claro, é carnívora, né? Esse inseto deve ter alguma, vamos dizer Ah, assim, um fluido, sei lá, alguma coisa, secreção dentro dele, que deve ser uma secreção, ácida, que mata o sim, animal e ela pega as proteínas do animal, né? isso mesmo, isso mesmo. Você vê como a coisa, é o que ele falou, nos seus extremos, a coisa não é assim, É, acabou aqui, começou outro, né? Bem, falou isso. aqui. Pareçam, embora esses graus, pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, são os inorgânicos, só tem sim uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, o que é a matéria inerte? São os minerais, né? Como o nosso corpo também. Tem um monte de minerais. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais também compostos de matéria inerte, nosso corpo também tem matéria inerte. Potássio, e vários outros, né? Ferro, carbono. A gente tem um monte de matéria inerte dentro e quando essas matérias inertes aí estão faltando, dá um problema danado, né? Quando falta potássio no nosso corpo, quando falta ferro no nosso corpo, dá um problemão. Aí ele diz aqui, os animais também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência extinta, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem tem tudo que há nas plantas, nos animais, e também tem muito do mineral.
Ele não citou aqui, mas como nós temos minerais, né? Então, o homem tendo tudo que há nas plantas, quer dizer, a vitalidade, a matéria inerte, e dos animais que também têm matéria inerte, domina todas as outras classes por uma inteligência especial indefinida, que se lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, nós falamos semana passada, pegamos aqui o caminho da luz, lembra? E falamos, né, do processo evolutivo, dos grandes seres que surgiram, né, na humanidade. Aí a gente até cita, né, que esses primeiros animais monstruosos eram experiências, né? Algumas deram certo, outras não deram. São as experiências que os grandes ministros do Senhor fizeram, porque o Senhor criou o princípio inteligente. Mas aí disse para eles, ó, agora eles precisam de corpos. Vocês vão para o laboratório fabricar corpos. Então, não foram as primeiras ideias que deram certo. Até quando a gente pensa em questão de dinossauros, os primeiros dinossauros eram muito brutos, muito disformes, mesmo monstruosos em relação aos últimos. Se você pega o Tiranossauro Rex, você vê dele uma forma. Tem outro, então, que era terrível, um pequenininho que aparece muito naquele filme do Jurassic Park, é um que é muito rápido, veloz e rápido, que era uma praga, né? Muito rápido. Quando eles eram até pequenos, mas eles eram delgados, bem desenhados, eles eram terríveis. Mas os primeiros mesmos, eles eram brutamontes, mal conseguiam andar, sabe? Então a gente vê que esses animais foram sendo substituídos por outros. A gente vai ver isso até com o ser humano. Os primeiros corpos, né? Os primeiros corpos onde habitaram os princípios inteligentes, que vai dar origem mais tarde aos espíritos, ao Homo sapiens, é totalmente diferente. Você não definiria, não saberia o que é um homem e um macaco orangotango, porque alguns eram baixinhos, mas de braços compridos, pernas curtas. Outros eram pernas compridas, braços curtos, cabeça taracada. Então, a gente percebe que é o testa, é a tal de uma testagem, né? Esse corpo está legal? Não, não, ainda está. Vamos embelezá-lo. E assim foram. Então, houve construções que não deram certo. E aí vão desaparecendo, né? Vão entrando em extinção e novos corpos vão sendo elaborados até que você consiga um corpo realmente que possa facilitar a evolução. Nós não podemos dizer hoje que o nosso corpo já esteja no ponto ideal. Não está no ponto ideal. Inclusive, eu estava vendo um médico falar sobre a questão da nossa traqueia. Ele disse que isso não está aprimorado. Como é que você pode, ele explicando, beber água e respirar pelo mesmo canal? Ele disse que quando você erra um movimento, dá uma confusão danada, não dá? Então, ele falando sobre isso, ele diz que isso mostra que a coisa não está muito bem, não está ainda muito bem feita. Então, ele fala sobre a traqueia, né? E que é muito pequena para tudo que ela precisa fazer. Então, ele diz que ela deveria, anatomicamente, ser diferente para poder, entendeu? Porque às vezes você está respirando, está falando e você bebe água, e a água vai pelo lugar errado e não dá uma confusão danada. Não estão me ouvindo, não? Estão me ouvindo? Então, ele diz que às vezes a pessoa vai beber água e respirar, e se você fizer o troço, estiver bebendo água, respirando ou falando e bebendo água, você engasga, que é uma coisa terrível.
né? Ou então até engajam com certos alimentos. Então, ele falou que certas coisas, ele estava falando desse médico, certas coisas no nosso corpo ainda precisa de um certo aprimoramento. Que ele acredita que mais tarde isso vai sendo eliminado. Como, por exemplo, mais tarde, talvez a gente não precise de uma dentição com tantos dentes, porque o espírito evoluído não vai precisar mastigar tanto alimentos mais sólidos. Então, a dentição vai desaparecendo e outras coisinhas mais que ele vai falando. Então, nós não podemos dizer que hoje o nosso corpo está pronto. Ele também, conforme o espírito vai evoluindo, esse organismo aqui, e é a casa do espírito, enquanto na altura campeonato que nós nos encontramos, ele vai passar por adaptação, ele vai também sendo mudado, né? Alterado. Então, Já tem criança nascendo sem os caninos, né, ô Rose? exatamente. Já tem crianças, por exemplo, que já estão nascendo e já não querendo mais comer carne, né? Já estão. Então, ele diz que é o processo evolutivo. O nosso corpo não está pronto, né? Conforme um espírito muito mais elevado, ele já não precisa de uma matéria tão pesada assim. Então, o próprio corpo vai passando por modificações. Eu trouxe aqui, só para a gente poder relembrar um pouquinho, um texto, o finalzinho do texto do Emmanuel, foi o último texto que nós estudamos semana passada. Deixa eu pegar o primeiro dele aqui, só para ver aqui. É do livro Caminho da Luz. É que tem tanta coisa aqui. Deixa eu abrir um aqui e depois eu vou pegar ele direitinho aqui. Não. Peraí. Não. Isso vai dar confusão agora. Peraí. Não é esse, não. Vou ter que fechar aqui. Meu Deus. Deixa eu parar de compartilhar, porque esse aqui, interromper compartilhamento. Ai, travou o negócio aqui. Não sei se travou, se foi a internet que caiu. Alguém pode me dar um retorno aí? Não, a gente está te ouvindo bem, não está pausado nem nada. O negócio aqui que deu problema no que eu abri. Espera aí um instantinho. Está dando um probleminha aqui, eu não sei por quê. Eu não estou conseguindo fechar nem abrir. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus do céu. Tá agora que. Deixa eu ver aqui, deixa eu parar de. Isso aqui está dando um monte de problema. Aquela famosa bolinha. Agora que foi, peraí. Eu acho que eu vou compartilhar de novo. É porque, tá aqui. Eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui para ver se ele vai. Que agora. Tá. Eu vou ter que. É esse aqui. É esse. Só para gente. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Tá. É aqui, ó. Os antepassados do homem. É relembrando um pouquinho do que o Emmanuel falava do livro A Caminho da Luz, tá? É A Caminho da Luz, logo no início. Desde aqui, ele fala dos antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Né? Porque a gente fica procurando. Onde está Adão da sua queda do paraíso? Debalde, quer dizer, à toa, nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança
dos espíritos degredados da paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário, a que nos reportamos, sob a orientação, olha aí, sob a orientação das esferas espirituais, quer dizer, dos grandes devas, né, da espiritualidade, notavam-se algumas raças de antropóides. No Plioceno inferior, esses antropóides, antepassados do homem, os antropóides são aqueles primeiros seres muito primitivos, né? Antepassados do homem terrestre e os ascendentes dos símios. Então, você vai encontrar duas carreiras, vamos dizer assim, né? Você vai encontrar os antropóides e os ascendentes dos símios. Fisicamente, muito parecidos fisicamente, tá? Que ainda existem no mundo. Os símios estão aí, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. E daí os parentescos sorológicos entre os organismos do homem moderno e os chimpanzés da atualidade. Então, você vai encontrar semelhanças físicas hoje entre o homem e o chimpanzé. Você vai encontrar entre o orangotango parecidos, mas não quer dizer que sejam a mesma coisa. Só que lá no passado era muito mais parecido, né? Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente, vamos dizer assim, uma descida da árvore no início da evolução humana. Porque muita gente acha o homem descendo do macaco. Então, o homem, como era descendente do macaco, vivia em cima da árvore. Ele até podia se proteger em cima da árvore, né? Como hoje também. Ou você está no meio de uma floresta, vem um animal, você corre para cima da árvore, né? Para tentar escapar do ataque do animal. Mas, do ponto de vista da evolução humana, não houve essa descida da árvore. O homem não descende do macaco. Tá? As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação de Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas, desenvolvimento, e o homem não escaparia essa regra geral. Então, todas as raças, elas vão ter, né, a sua linhagem, vai ficar determinado a sua linhagem. Aí aqui nós vamos falar aqui, ó, os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos. Isso levou milênios, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras e seus tipos diversos. A realidade, porém, é que as entidades espirituais, os espíritos, né, auxiliaram o homem do sílex, aquele, né, que quebrava pedra para poder fazer suas armas. Deixa eu só ver até onde eu vou aqui, porque... tá, é até aqui. Tá. Então, ele vai dizendo aqui, né? Só um instantinho, gente. Então, ele vai dizer aqui que os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos, quer dizer, as origens das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, aqueles primeiros que pegavam a pedra para fazer ponta de flecha, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Então, aqueles primeiros,
né, primeiros seres, eles vão receber, isso aqui a gente vai ver de novo depois, o auxílio desses grandes missionários, ministros do Senhor, né, os engenheiros genéticos, que vão imprimir nesses corpos parecidos, né, com os dos macacos, né, nesses corpos que serviram para os primeiros princípios inteligentes, uma mudança, né, novas expressões biológicas, até que eles tivessem condições para receber o Espírito. Agora, nós vamos aqui, deixa eu só pegar aqui, direitinho, mas eu vou aqui abrir esse texto do problema do ser e do destino, do capítulo 9, aonde Leon Denis, o problema do ser e do destino da dor, né? No capítulo 9, primeira parte, aonde Leon Denis vai dizer o seguinte: a lei do progresso não se aplica somente ao homem, ela é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde o vago embrião boiando sobre as águas, através de séries variadas, a cadeia das espécies desenrolou-se até nós. Nesta cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às crescentes manifestações da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade só vão aparecer depois de muitos degraus. Tá? Então, a consciência, a razão, o livre-arbítrio, quando ele fala de liberdade, ele está falando de livre-arbítrio. A consciência, a razão, o livre-arbítrio, né? Quer dizer, a liberdade do homem de fazer suas escolhas só aparecem depois de muitos degraus. Na planta, diz Leon Denis, a inteligência dorme. A inteligência dorme. Por quê? Porque eles não pensam. A planta não pensa, não tem consciência. No animal, ela sonha. O que significa isso? Ela já começa a dar os primeiros passos. Está falando aqui do animal irracional, tá? Ela está começando a se desenvolver. Só no homem ela desperta, se reconhece, se possui e se torna consciente. Por exemplo, se você colocar um cachorro num espelho, ele vai rosnar para aquela imagem. Ele vai rosnar, porque ele vai pensar que é um cão, é um outro animal. Ele não vai ter consciência que aquela imagem é ele. Entendeu? Ele não vai ter essa consciência que a imagem é dele. Para ele é um outro animal, como ele está caminhando pela rua, e vem um outro animal, um outro cachorro de encontro a ele. Ele pode ter um encontro tranquilo com outro animal, a gente não vê, um cheira o outro, daqui a pouco um vai para o outro. Ou então pode ter um encontro violento, né? De repente um rosna para o outro, pode ir um late para o outro, podem brigar um por outro. No espelho, ao olhar o outro cão, olhar a imagem dele no espelho, ele vai ter a impressão que é outro animal. E ele pode latir para aquela imagem. Ele não tem essa consciência de que aquela imagem é ele, tá? Então, ele não tem essa consciência. Ele não pensa como nós. É um pensamento como se fosse assim, fraturado, né? Não é contínuo como o nosso. Então, ele
ele não tem essa consciência como o homem. Já o homem, a consciência desperta, a inteligência desperta. Se reconhece, se possui, se torna consciente. A partir de então, o progresso, de certa forma, fatal nas formas inferiores da natureza, que o progresso nas formas inferiores é fatal. Ele vai acontecer assim, 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 assim. Por exemplo, aquele animal pica-pau vai sempre agir da mesma maneira. A andorinha vai sempre fazer o ninho igual. O João de Barro vai sempre fazer a casinha dele igual. A formiga vai sempre agir de forma igual. O homem não. O homem não. Então, a partir de então, o progresso, de certa forma, fatal das formas inferiores da natureza só pode ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas. Tá? Então, é por esta concordância, por esta união da razão humana à razão divina que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus, isto é, do reino da sabedoria, da justiça, da bondade, da qual todo ser racional e consciente traz em si a intuição. Assim, o estudo das leis da evolução, longe de invalidar a espiritualidade do homem, vem, ao contrário, dar-lhe uma nova sanção. Ensina-nos como nosso corpo pode derivar de uma forma inferior pela seleção natural, mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais e morais de uma origem diferente. Então, o nosso corpo, essa matéria, ela pode derivar de uma forma inferior pela seleção natural, mas nós, espíritos, não, porque possuímos faculdades intelectuais e morais de uma origem diferente. E esta origem nós a encontramos no universo invisível, no mundo sublime do espírito. Agora eu vou para o PDF 133, dá uma avançada aqui. Deixa eu encontrar aqui. A evolução dos mundos e das almas, diz o Leon Denis, é regulamentada pela vontade divina. Então, a evolução dos mundos e das almas é regulamentada pela vontade divina, que penetra e dirige a natureza inteira. Mas a evolução física é apenas a ação da evolução psíquica, e a ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. Porque quando o nosso planeta deixar de existir, nós continuaremos a existir e a evoluir. Não desapareceremos com a matéria. O que domina nas baixas regiões da vida de Leon Denis é a luta ardente, o combate sem trégua de todos contra todos, a guerra perpétua, na qual cada ser esforça-se para conquistar o lugar ao sol, quase sempre em detrimento dos outros. Né? Naqueles mundos primitivos, quando o homem começou a caminhar sobre a Terra, era a luta, a guerra do mais forte. O mais forte sobreviveria. Essa batalha furiosa envolve e dizima todos os seres inferiores e seus turbilhões. Nosso globo é como uma arena, onde ocorrem incessantes batalhas. A natureza renova incessantemente esses exércitos de combatentes. Em sua fecundidade prodigiosa, ela dá à luz novos seres, mas logo a morte ceifa em suas cerradas fileiras. Lembra quando a tartaruguinha nasce? Milhares de tartaruguinhas. Elas nascem nos ovos que foram enterrados pela mãe, né, pela tartaruga, lá na areia, aí elas ficam lá. Quando aqueles ovos estão na época de eclodir, a tartaruga, ela põe os ovos e vai embora. Deixa os ovos enterrados na areia. Quando eles estão para eclodir, nascem milhares de tartaruguinhas. Imagina a época de colocar os ovos, quantas tartarugas botam os ovos na areia, várias delas. Quando esses ovos estão prontos para eclodir, milhares de tartaruguinhas nascem. E elas correm, porque o instinto delas diz que é para o mar.
Mas são todas que vão conseguir? Não. Só as mais fortes chegarão ao mar. Primeiro, vão ter que enfrentar o ataque dos predadores, que são as gaivotas e outros pássaros, né, que virão para pegá-las. Também terão que ver aquelas que forem mais fracas vão ficar na areia. E só as mais fortes chegarão. De 1.000 tartaruguinhas, vamos dizer que 200 só cheguem. Então, a natureza vai renovando incessantemente esses exércitos de combatentes. Em sua fecundidade prodigiosa, ela dá luz a novos seres, mas logo a morte ceifa em suas cerradas fileiras. Esta luta assustadora à primeira vista é necessária ao desenvolvimento do princípio da vida. Dura até o dia em que o raio de inteligência vem iluminar as consciências adormecidas, né? É pela luta que se fortifica e se afirma a vontade, diz Leon Denis. É da dor que nasce a sensibilidade. A evolução material, a destruição dos organismos é apenas temporária. Ela representa a fase primária da epopeia da vida. As realidades imorredoras estão no espírito. Só ele sobrevive a esses conflitos. Nós estamos aqui, nossos corpos vão morrer, a gente vai para o plano espiritual, um dia a gente vai receber novos corpos que talvez sejam bem diferentes do que esse daqui. Dependendo do tempo que você ficar no plano espiritual, vamos dizer que a gente fique daqui para a próxima encarnação 1.000 anos, 2.000 anos. O que a gente vai receber daqui a 2.000 anos é o mesmo corpo que nós temos hoje. Todos esses envoltórios efêmeros são somente vestimentas que vêm adaptar-se à sua forma fluídica permanente. Espírito, espírito. Isso é permanente. Como roupas, ele os veste para representar numerosos atos do drama da evolução no grande palco do universo. Agora a gente vai voltar novamente para o A Caminho da Luz, aqui, quando nós falamos, né, da grande transição, quando foi dito aqui que os antropóides das cavernas se espalharam pelo planeta em grupos, né, formando suas próprias raças futuras, que tiveram a ajuda dos espíritos superiores que foram imprimidos esses corpos novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros invisíveis. Foi aquilo que Leon Denis falou. Os amigos espirituais foram dando novas expressões ao corpo biológico, né? Então, extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, os enviados de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Então, esses grandes cientistas geneticistas estelares foram fazendo experiências com essas entidades biológicas. Foram fazendo experiências. Houve acertos, houve erros. O que era o erro? Descartado. Entrou a extinção. Não serve para continuar. Nós precisamos de algo mais elaborado. Então foram fazendo experimentos. Por isso que ele disse assim, quanto ao homem fóssil, esse homem das cavernas, que de vez em quando você encontra um fóssil, né? Um crânio, aí você olha pelo crânio, você vê que o crânio é pequenininho, né? É diferente do crânio do homem moderno, né? Aí ele mostra, são um atestado dos experimentos biológicos. Aqui, esses grandes geneticistas, né, siderais, enviados por Jesus, trabalharam. Houve muitos acertos e muitos erros. Erro por quê? Não, fizeram assim, não dá certo. Descarta. Fizeram, não dá certo, descarta. Até que eles encontram a forma ideal. Ideal para o que ia vir para a Terra.
num ideal, né? Perfeito, porque isso ainda não existe. Nossos corpos ainda não são assim. Até que fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Então, até que eles chegam ao Homo sapiens, que seria esse ideal, né, mais bem elaborado para receber o princípio inteligente, né? Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços, olha aí, de braços alongados, eram muito maiores do que os nossos, de pelos densos, muitos deles tinham muitos pelos no corpo, até que um dia as hostes do invisível, esses grandes cientistas do invisível, operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais, em certos intervalos de suas reencarnações. Então, quando aquele ser desencarnava, ia para o plano espiritual, lá eles trabalhavam onde? O espírito desse espírito ainda muito primitivo. Trabalhavam no perispírito dele, para que quando ele voltasse e selecionasse o material do planeta, e esse material fosse colocar, adaptado ao seu perispírito, esse perispírito pudesse dar uma forma mais harmoniosa nesse corpo. Isso é extraordinário. Então, esses seres primitivos que muitas vezes viviam 20 anos, 30 anos já era uma coisa extraordinária, viver 30 anos, né? Então, quando eles desencarnavam, e esse princípio inteligente ia para o plano espiritual, ele ia com o seu perispírito. Esses grandes cientistas da atualidade, da espiritualidade, iam trabalhar nesses perispíritos, ainda muito densos, muito grosseiros, iam fazendo alterações neles. Porque quando aquele ser voltasse à reencarnação, ele ia ter que selecionar o que tinha de melhor da matéria da Terra, para elaborar o seu corpo físico. Mas o corpo físico ia ter como modelo o quê? O perispírito recém-transformado. Então, aquele corpo que ia surgir ali já era um corpo mais elaborado, porque o perispírito foi trabalhado. Isso aqui, o que o Emmanuel traz para a gente, nesse A Caminho da Luz, isso aqui é extraordinário, gente. É extraordinário. A gente tem que estudar essas páginas aqui do Emmanuel, tá? Quando ele fala os antepassados do homem, né? Deixa eu ver aqui. É a grande transição. Isso aqui está no capítulo, eu fosse vocês, adotaria, capítulo 2 do livro A Caminho da Luz, a vida organizada, tá? É isso aqui que ele está trazendo para a gente. Porque muita gente diz assim, como os primeiros tinham um corpo grosseiro, como é que logo esses corpos, logo em termo, né, gente? Levou a milhares, 1.000, 2.000, 3.000, já mudou. Porque eles trabalhavam, os cientistas invisíveis, no perispírito, entre duas reencarnações, no intervalo da reencarnação, quando esse espírito ia para a erraticidade. Por isso eles aqui, ó, os séculos correram, o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados, quer dizer, às vezes os braços eram compridos demais, ou as pernas eram compridas demais, e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível, os grandes cientistas, operaram, eles encontraram, nós encontramos aqui, o ideal para receber esses espíritos. Uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Então, o perispírito deles não era trabalhado quando eles estavam encarnados, não. Era quando eles desencarnavam. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, de corpo mais harmonioso, tendendo à elegância, quer dizer, já visando o corpo mais elaborado do futuro,
uma transformação visceral, verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Isso você vai ver. Eu tenho uma matéria que vai mostrar o homem, o corpo desse antropóide, há 4 milhões de anos atrás, há 2 milhões de anos atrás, há 1 milhão de anos atrás, e você vai vendo a transformação. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as criaturas têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, ela se lembrasse disso, né? Então, deixa eu fechar aqui. Então, a gente pode ver, deixa eu pegar uma outra anotação que eu fiz aqui, a gente vai ver o seguinte: do reino hominal, espera-se uma conduta mais reflexiva, racional, uma conduta que analise as consequências. O reino animal pode ser inconsequente, os animais irracionais, né? Inconsequente. Mas no reino nominal há a presença do espírito. Não é mais o princípio inteligente. Por isso, ele não pode ser inconsequente. Nós não podemos mais ser inconsequentes, tá? Porque no reino nominal espera-se uma conduta mais reflexiva. Então, entenderam como se processou essa mudança? Eu achei assim, sabe, essa explicação maravilhosa. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Meu Deus, como é que ocorreu essa mudança? Porque se você pegar o homem, os primeiros homens, né, você vai perceber que eles tinham um corpo horroroso. Mas quando você vai olhar o Homo sapiens, o Neandertal, ele já tem uma figura mais harmoniosa. Porque no intervalo das reencarnações, esse perispírito era trabalhado. Eles trabalhavam aquele perispírito, davam as modeladas dele, né? Aí encarnava. Encarnava e eles ficavam o quê? Observando o sujeito. Aí ele vivia 25 anos, 30, porque naquela época vivia mais de 30 anos, né, gente? Era uma. Oh, que coisa, meu Deus! Não precisamos muito. Na época, período medieval, grande parte da população não passava de 40 anos. No século XX, mulher de 50 era velha. Não era assim chamar de velha? Mulher de 50 anos, aquela velha, aquela velha. Hoje, o que você vai chamar de velho? Se tem gente de 80 entrando na faculdade. Olha a mudança, né? Então, eles observavam. O sujeito desencarnava, aí ele já dizia, ó, tem que mudar aqui, mudar aqui, mudar aqui, mudar aqui. Aí trabalhava o perispírito. Até que eles conseguem botar esse perispírito numa forma. Opa, assim dá já para o princípio inteligente, que ainda não era ainda não tinha razão, né? Crescer. Aí ele entra dentro do corpo. O cérebro que ficava atrás da face, ó, sobe. São mudanças que vão acontecendo. Os braços e as pernas ficam harmoniosos, do tamanho adequado. Porque, por exemplo, quando o ser tinha os braços muito compridos, as mãos arrastavam no chão, quase. As mãos arrastavam no chão, que nem do macaco, né? Não arrasta do chão? O chimpanzé, ele era meio curvado, mas aí a coluna vai, ó, já fica mais ereto, bípede. Então, as coisas vão se modificando. São os prepostos de Jesus trabalhando esses perispíritos lá do plano espiritual. E eu pergunto, eles continuam trabalhando o nosso perispírito? Sim, 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 sim. Eles continuam trabalhando o nosso perispírito, no intervalo das reencarnações. Porque de vez em quando a gente bagunça o perispírito pra caramba, né? Então eles têm que dar. Por quê?
Porque esse corpo, esse perispírito atual, não será o nosso perispírito quando a gente for espírito superior puro. Não, é muito tempo. E eles continuam trabalhando nas formas. Porque você vai evoluindo, e você evoluindo tem que ter um corpo mais elaborado. E como é que você vai conseguir isso? Com os perispírito elaborado, mais harmonioso. Então, esses cientistas não param de trabalhar. Não param para trabalhar, né? Vamos ver aqui a questão 1586. Olha que interessante a questão. Tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que elas não pensam, elas não têm consciência. Só tem vida orgânica, só tem mais que a vida instintiva, só tem vitalidade. Então, as plantas não pensam, não têm consciência. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, não. Tem um experimento que, ah, enfim, um experimento que coloca um microfone das plantas e quando você corta, ela grita, alguma coisa assim. Tem nada disso, né? Tá vendo? É Né? história. Elas não pensam, não têm consciência, só tem vida orgânica, quer dizer, só tem a vida instintiva, tá? É a sensação. 1587. Experimentam sensações, sofrem quando as mutilam, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, elas não têm a sensação da dor, entendeu? Elas têm vitalidade, elas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções, tá? Não têm percepções. Consequentemente, não tem a sensação de dor. Só tem a percepção. Então, no reino vegetal, é que a vitalidade, o princípio vital, se coloca, se apresenta. É no reino vegetal, tá? Que a vitalidade, o princípio vital, se coloca, se apresenta. No Consolador de Emmanuel, no item 28, diz aqui, ó, em tudo palpita a criação de Deus. Em tudo palpita a criação de Deus. As plantas não sentem dor, mas quando as destruímos, estamos acabando, né, com um ser criado por Deus. Nós estamos que está no processo de evolução. Esse princípio inteligente, né? 588. Ana 588. Independe da vontade delas a força que as atrai uma para as outras? Certo, porquanto não pensam. Então, né, quando a pessoa diz assim, ele pergunta, e depende da vontade da planta, a força que as atrai uma para as outras? Ele diz, certo, claro que não depende delas essa força de atração, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria. Esse processo radicular. Existe um processo radicular, né? Esse processo radicular é uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria, sem que elas possam opor-se a isso. Não há uma oposição da planta a essa atração, pois elas não são seres que tenham pensamento. 589. Algumas plantas, como a sensitiva, Kardec não deixa estar, ele vai esmiuçando, ele vai esmiuçando. Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade. E, em certos casos, uma espécie de vontade.
conforme se observa na segunda, que é na Dioneia, cujos lóbulos apoiam a mosca, é a tal da planta carnívora, né? Que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar que ela fica paradinha esperando o mosquitinho passar. Quando ele passa, ela diz: "Pô, vou fazer uma armadilha para prender esse mosquitinho." É isso que ele está falando. É a planta que planejou isso. Tem vontade de formar uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constitui a transição de uma para outra? Aí, né, ele vai dizer aqui, ó, tudo na natureza é transição. Por isso vejo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam. Por conseguinte, carecem de vontade, não têm vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam, têm apenas um instinto cego e natural. É um instinto que nem o do João de Barro. Ele sabe que em determinada época do ano ele tem que fazer uma casinha lá, para que a fêmea dele procrie. É o instinto do animal. Não é que ele planeje fazer isso. Não, esse ano eu não vou fazer, não. Está muito quente, né? Vou fazer, estou cansado, né? Já tenho 10 anos, nem sei se o pica-pau dura 10 anos. Já tem 10 anos, há 9 anos fazendo a mesma casa, né? Vou fazer, não. Vou procurar uma que já tenha pronta e vou entrar. Não, ele vai fazer. Ô, Rose, tem Ó, peixes também no fundo do mar que eles ficam assim, a linguinha deles, sei lá, parece que é uma isca para atrair outros peixes, é o instinto do animal, né? não é? É o instinto do Eu animal. lembrei disso aí, eu É já vi. É aquele caso. Mas a casinha dele vai sair todo ano igualzinha, a mesma casinha, a mesma casinha. Ele não vai pegar uma lugar, vou alugar aquela ali. Não, ele vai fazer, porque o instinto dele é para fazer aquela. Né? Então, tem uma notinha aqui de Kardec que diz assim: o organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. Tem movimentos do nosso corpo e funciona contra a tua vontade. Ele fica ali funcionando. E você não tem domínio sobre isso. É como se fosse instintivo. Que nem o passarinho, todo ano vai fazer aquela casinha ali. Ele não pode parar de fazer. Tem movimentos dos nossos corpos que são parecidos com esse. Enquanto você está vivo, isso vai se movimentar, você vai se movimentar, e você não tem controle sobre isso, né? Aí ele diz aqui, ó, o pilouro se contrai ao contato de certos corpos para desnegar a passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam necessidade de percepção e ainda menos a vontade. É do instinto, é natural aquilo. 590. Não haverá nas plantas, Kardec não parava, né? Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induz a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo. Ele diz: se quiserdes, já que você, tipo assim, já que tu está insistindo tanto, né? Ele quer lá saber se não tem alguma coisinha, né? Que seja daqui da cabeça, de pensar, né? Eu disse a cabeça, a planta tem cabeça, mas ele quer saber, será que não tem alguma coisinha? Aí ele diz assim: se você quiser, então já que você quer ir por aí, se quiser, diz uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se deu o significado dessa palavra. Quer dizer que a planta tem instinto, é dose, né? Ele está dizendo, tá, você quer ir por esse caminho? Tudo bem. Uma espécie de instinto, mas cuidado para você não dar a palavra para a planta uma ideia de instinto, né? Maior, porque ela não pensa. Ele diz, se quiserdes uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão
que se deu o significado dessa palavra, do cuidado quando se fala de instinto em relação ao vegetal. Cuidado. É, porém, um instinto puramente mecânico. É mecânico, automatizado. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, os átomos, não é isso que acontece nos átomos numa operação química, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dás o nome distinto. Né? A isto não dás o nome distinto. Então, por exemplo, ideia de conservação do reino vegetal, ideia de perpetuação, isso não é pensamento no reino vegetal, isso é mecânico. Tá? Então, isso não é instinto. No reino vegetal, ideia de perpetuação, ideia assim como por entre os animais. Não tem instinto de defesa? Tem instinto de defesa. Eu vi uma cena no Facebook que eu achei incrível. O cachorro, ele vem. Eu vou ver se eu pego esse vídeo e mando para vocês. Ele vem andando, de repente, ele se depara com um cachorro maior. Sabe o que ele faz? Ele cai com o traseiro dele no chão e vai se arrastando para trás numa velocidade como se ele não pudesse andar. Sabe? Ele joga a traseira dele no chão, fica com as patas assim e sai se arrastando para trás como se ele tivesse defeito físico. Sabe? Uma coisa assim do animal, você diz assim, tipo, quase pensando assim, se ele me ver assim, não vai me atacar, que ele vai pensar que eu sou aleijado, algo desse nível. Ele faz uma coisa extraordinária. E outras coisas, instinto de defesa, não tem animal que muda de cor. Quando ele está. Ele sente que está naquele momento fatal, né? Ele muda de cor. O que é isso? Instinto de sobrevivência. Os animais não têm isso. O instinto de sobrevivência, a planta não tem. Se tivesse, ela está vindo, o cara vindo com a foice. Vai cortar, vai cortar. Vamos dizer que foi uma planta venenosa, que tivesse esporos venenosos. Né? Se a pessoa tocar nela, os esporos são os esporos, né? Pode até tocar. Mas se ela tivesse instinto de preservação, quando o cara vai estar com a força, o metro dela, o que ela faria? Soltaria os esporos, entendeu, cara? Soltaria os esporos. Por exemplo, aquela planta que dá aquela coceira danada, esqueci o nome dela. Se você encostar, Ortiga. urtiga, tem uma outra também, que já muito ela conheci quando era criança. Ora, e por que ela não solta os esporos dela na pessoa, antes da pessoa chegar em cima dela? É o pó de mico? Oi? Pó de mico? Isso, da Curicica tinha muito. Outra, o animal faz isso. O animal faz isso. A cobra, quando o animal, a pessoa vem, ele não se prepara, ele se arma para o ataque. Ele não se arma para o ataque quando você chega perto. A cobra, O sapo também. ele já se prepara para o ataque. Se o animal chegar, o outro chegar em cima, ele já fica ali, ó, de prontidão, pronto para atacar. A planta não faz isso. O Então, gambá se finge de morto, Gambá. Rose. Eu ia falar o gambá. entendeu? Então, esse é diferente na planta, né? Então, ele diz aqui, é, isso, você não pode dar a isso que acontece na planta o nome de instinto. Então, tem que tomar cuidado. 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Como os outros. Não. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres, porque os outros seres, animais, no mundo mais perfeito, eles dizem que são, né? Alguns são colaboradores dos homens e tudo mais. Então, ele quer saber se as plantas também
tem são diferentes das nossas plantas, né? Tudo é mais perfeito nos mundos superiores. As plantas, porém, são sempre plantas. Será sempre planta. Como os animais, sempre animais. E os homens, sempre homens. Então, o animal do mundo superior, ele é diferente do animal do nosso mundo. Ele tem vamos dizer assim, uma liberdade de ação maior, né? Age de uma forma mais livre, vamos dizer, mais atuante que o nosso animal. Mas ele é um animal. Ainda é um animal. Como a planta é planta, como o homem é homem. Porque Kardec está quase querendo saber se o animal do mundo superior poderia ser comparado ao homem do nosso mundo, né? Tipo aquele Guerra nas Estrelas, o Chewbacca, né? Aquele grandão, né? Então, se o animal do mundo superior podia ser parecido com o nosso... Aí eles dizem, não, planta é planta, não importa o mundo. Se inferior, para as expiações, o superior. Planta será sempre planta. Animal irracional será sempre animal. Não importa em que mundo ele esteja. Animal é animal. E o homem é sempre homem. Entendeu? Então, ele mostra esses três reinos estão bem delineados. O que é animal, o que é planta, não importa em que planeta. O que é animal, o que é homem é homem. Não misture esses três reinos. Pode haver, né, entre o reino mineral e vegetal, nos pontos se tocarem, né? Entre as plantas e o animal também, entre o animal irracional e o homem, pode ter alguma intersecção? Pode, mas aqui, ó, no corpo físico, entendeu? Que a pessoa diz, e entre o reino animal, entre o animal irracional e o homem, pode ter alguma coisinha misturada aí? Só do ponto de vista da matéria. Por quê? Porque do nosso corpo tem muita coisa que tem do corpo do animal. Os minerais. Mas só por aí. Só do ponto de vista da matéria. O homem tem 4 membros, o animal também tem 4. O homem tem 2 olhos, o animal também tem 2 olhos. O homem tem 2 ouvidos, o animal também tem. Do ponto de vista material. Agora, do ponto de vista moral, tanto que diz, né? Tem um ditado que diz que a distância entre o animal irracional e o homem é a mesma distância do homem para Deus. Infinita. Porque, como diz aqui, o animal é sempre animal. Não tem lobisomem. Não tem lobisomem. Entendeu? Não tem lobisomem. O animal é sempre animal. A planta é sempre planta e o homem é sempre homem. Então não tem esse homem-animal. Não existe esse homem-animal. Homem é homem, animal é animal. E eles não se misturam. São 2 coisas diferentes. Tá? Então a gente vai parar por aqui. Semana que vem, hoje são 28, né? Semana que vem, dia 4/11, nós vamos começar a estudar os animais e o homem. 592. Bota aí, 4/11 de 24. Esse assunto é muito interessante, né? E sempre foram alguns questionamentos que a gente faz em relação a essa coisa de homem e animal. Tem as lendas, né? Tem as lendas que o lobo, quando morde o homem, pode virar lobisomem, aquela coisa toda. Não tem lobisomem, não tem essas coisas. A sereia, né? A coisa da sereia, né? Tem essas coisas. Gente, mais uma vez eu vou fazer a nossa divulgação, quarta-feira, às 6 horas da noite, no horário do estudo do Evangelho, que não vai ter, nós teremos o nosso vídeo. E o tema é uma pergunta, merecemos os talentos que possuímos? Bastante interessante. E como eu falei para vocês,
o vídeo é apresentado e você pode, ao final, a gente, espaço, questionar algumas colocações. Se você achar que aquilo não está certo, né? De repente você concorda com uma coisa, discorda com. Que a ideia é a gente discutir esses assuntos. Então, merecemos os talentos. Então, eu vou mandar hoje o cartaz para vocês. Eu gostaria que vocês divulgassem, tá? E eu vou pedir também para vocês usarem fone de ouvido na hora do vídeo, tá? Porque melhora no som. Melhora no som. Então, vou passar aqui para a Denise Deixa eu ver aqui. Peraí, Denise. Opa, não, peguei, abri o negócio aqui errado. É aqui. Denise, deixa eu achar Denise Oliveira. Passa o anfitrião para ela. Daqui a pouco a gente retorna para o estudo da Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Muito interessante também. Então vamos dar uma paradinha aqui. Deixa eu sair pela portinha. Fica uma portinha aqui para eu sair. Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu encerrar.